E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da lei de Coulomb. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Cargas elétricas Qzinho, 2Qzinho e 3Qzinho são colocadas nos vértices de um triângulo equilátero de lado Azinho. Uma carga elétrica Qzão de mesmo sinal que as outras três é colocada no centro do triângulo. Obtenha a força resultante sobre a carga elétrica Qzão em módulo direção e sentido. Para resolver o exercício, vamos analisar a posição da carga elétrica Qzão. Como ela está no centro do triângulo equilátero, eu posso afirmar que este segmento de reta é a bissetriz do ângulo interno de 60 graus, conforme eu ilustro. O mesmo valendo para este segmento de reta e para este segmento de reta. Ainda pelo fato da carga elétrica Qzão estar no centro do triângulo equilátero, eu posso ainda afirmar que este segmento de reta tem comprimento igual ao dobro do comprimento deste segmento de reta. O mesmo valendo para os demais. Se aqui nós temos 2x, o restante é x. Se aqui nós temos 2x, o restante aqui vale x. E tudo isso fica comprovado pelo fato do seno do ângulo de 30 graus ser igual a meio. Se você aplicar o seno de 30 graus nesse triângulo retângulo, você vai encontrar justamente a razão 1/2. Muito bem? Para calcular a força eletrostática resultante sobre a carga elétrica Qzão, eu vou desenhar nela todas as forças agindo e, a partir daí, efetuar uma soma vetorial. Então vamos lá. Vamos começar com a força F1, que surge na carga Qzão devido à interação com a carga Qzinho. Esta força, como as cargas se repelem, está orientada nessa direção e sentido que eu aqui ilustro. Então, essa força eu vou representar por F1. Eu vou desenhá-la aqui embaixo para a figura não ficar tão poluída. Então, observe. Aqui nós temos F1. Muito bem? Observe que F1 forma um ângulo de 30 graus com o eixo horizontal. Pois, se você traçar aqui uma linha pontilhada horizontal, paralela à base do triângulo equilátero, você vai notar que esses dois ângulos aqui são correspondentes. Consequentemente, esse ângulo vale 30 graus. Muito bem? Vamos começar então calculando a intensidade da força F1. Pela lei de Coulomb, obtemos F1 é igual a 1 sobre 4πε0, que multiplica o módulo da carga Qzinho, vou representar simplesmente por Qzinho, vezes o módulo da carga Qzão, simplesmente Qzão, e vou dividir pela distância entre elas ao quadrado. Essa distância é igual a 2x. Elevando ao quadrado, a gente obtém 4x elevado ao quadrado. Muito bem? Agora resta determinar o valor de x. Para fazer isso, observe esse triângulo retângulo ilustrado aqui do lado. Esse triângulo vem dessa figura da seguinte forma. Aqui nós temos o Hzão, a altura do triângulo equilátero. Este cateto tem medida Azinho sobre 2 e a hipotenusa tem medida Azinho. Aplicando o teorema de Pitágoras, a gente obtém a seguinte relação. Azinho ao quadrado é igual a Hzinho ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado, que é A ao quadrado sobre 4. Só uma observação, analisando a figura, vemos que o Hzinho vale 3x. Muito bem? Consequentemente, Hzinho ao quadrado é Azinho ao quadrado menos Azinho ao quadrado sobre 4. E isso nos dá 3Azinho ao quadrado sobre 4. Logo, extraindo a raiz quadrada, a gente obtém, como deve ser, a altura do triângulo equilátero. Nós temos a raiz de 3 sobre 2. Agora observe o seguinte, x é igual a Hzinho sobre 3. Se x é igual a Hzinho sobre 3, eu vou dividir este resultado por 3. Logo, a gente obtém A vezes a raiz quadrada de 3 sobre 6. Muito bem? Observe o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Agora nós temos condições de determinar a intensidade da força F1. Continuando, a gente obtém Qzão vezes Qzinho sobre 16πε0 vezes 1 sobre x ao quadrado.
x elevado ao quadrado nos dá 3a ao quadrado sobre 36. Dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Então, 1 sobre x quadrado corresponde a 36 sobre 3 vezes azinho elevado ao quadrado. Observe a expressão obtida, nós podemos simplificá-la. Então, observe que 36 dividido por 3 dá 12. E aqui nós temos 12 sobre 16, eu vou dividir por 4. Então, F1 fica dado por 3Qzinho, 3Qzinho sobre 4πε0 azinho ao quadrado. Muito bem, perfeito. Agora vamos desenhar na carga Qzão a força F2 que surge devido à interação à distância com a carga 2Qzinho. E agora observe o seguinte, a distância entre essas cargas é igual a 2x. E esta carga agora tem o valor dobrado, ela vale 2Qzinho. Consequentemente, a força F2, nós já podemos afirmar com segurança, tem o dobro da intensidade da força F1. Então eu já vou ilustrar isso aqui inclusive. F2 tem o dobro da intensidade da força F1. Muito bem, vamos agora desenhar o vetor F2. Como as cargas se repelem, elas têm o mesmo sinal, a força F2 estará orientada verticalmente para baixo. E ela tem o dobro da intensidade, portanto eu vou desenhá-la um pouco maior do que F1. Então nós temos aqui F2. Muito bem. E para finalizar, nós temos a força F3 que surge na carga Qzão devido à interação à distância com a carga 3Qzinho. Mais uma vez, pelo mesmo raciocínio, vemos que a força F3 tem o triplo da intensidade da força F1, já que a distância é a mesma e nós temos 3Qzinho. Muito bem. A força F3, ela está agindo, lembre-se que as cargas se repelem, a força F3 está agindo nessa direção e sentido. Vou desenhá-la aqui. E mais uma vez, pelo mesmo raciocínio feito anteriormente, o ângulo que ela forma com a direção horizontal vale 30 graus, pois esses ângulos aqui são correspondentes. Então aqui eu desenhei F1, aqui nós temos F3. Só para a figura ficar completa, vamos desenhar aqui F2. Muito bem? Então vamos lá. Aqui nós temos F3 com o triplo da intensidade da força F1, formando um ângulo de 30 graus com a direção horizontal. Para obter a força resultante agindo na carga elétrica Qzão, eu vou analisar essa figura a partir de agora. Vamos começar calculando a força resultante na direção vertical. Observe o seguinte. Na direção vertical, vamos chamar essa força resultante de FV, ela é dada por, nós temos uma componente de F1 na vertical e para cima, dada por F1 vezes o seno de 30, que é somada com uma componente de F3 que também está na vertical e para cima, dada por F3 vezes o seno de 30. Muito bem? Vezes o seno de 30 graus. Essa soma agora recebe uma subtração, pois a força F2 está agindo na vertical e para baixo. Então nós temos agora menos F2. Muito bem. Calculando então a força resultante na direção vertical. Nós temos F1 vezes o seno de 30. Seno de 30 é meio, então isso dá F1 sobre 2, mais F3 vezes o seno de 30 graus, ou seja, F3 sobre 2. F3 é o triplo de F1, então nós temos aqui 3F1 sobre 2, menos F2. F2 é o dobro de F1. Consequentemente, vemos que a força resultante na direção vertical é igual a zero. Observe que 3F1 sobre 2 mais F1 sobre 2 dá 4F1 sobre 2, ou seja, o dobro de F1. Menos o dobro de F1, tudo isso resulta em zero. Logo,
a força resultante, agindo na carga elétrica quesão, estará na direção horizontal. Vamos agora fazer a decomposição de F1 na direção horizontal e comparar com a componente da força F3 também na direção horizontal. Já dá para perceber que a força resultante estará orientada na horizontal e para a direita, já que a intensidade da força F3 é maior que a intensidade da força F1. Sendo assim, a força resultante na carga quesão é dada por F3 vezes o cosseno de 30 graus, que está na horizontal e para a direita, menos F1 cosseno de 30 graus, que está na horizontal e para a esquerda. Muito bem? F3 é o triplo de F1. Então, nós temos 3F1 cosseno de 30 menos F1 cosseno de 30. Logo, a força resultante na carga quesão nos dá 2F1 vezes o cosseno de 30 graus. Substituindo a expressão de F1 aqui embaixo, a gente obtém duas vezes F1, que é 3 quesão quesinho, 3 quesão quesinho sobre 4π epsilon 0 a ao quadrado, vezes o cosseno de 30 graus, que é raiz de 3, tudo isso sobre 2. Simplificando 2 com 2, vemos, enfim, que a intensidade da força resultante agindo na carga quesão é 3 raiz de 3 quesão quesinho, então 3 raiz de 3 quesão quesinho, tudo isso sobre 4π epsilon 0 azinho ao quadrado. E essa força está agindo na horizontal e para a direita. Se nós admitirmos que o eixo x está orientado nessa direção e sentido, a força resultante possui a sua intensidade na mesma direção e sentido do eixo x, na horizontal e para a direita. Observe o resultado obtido, os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.